A questão não é ser perfeito, mas tudo é uma questão de fé. A pessoa que de fato se julga cristã de verdade, declaradamente, ela anda por aqui, cara. A Bíblia. Para alguns, um simples livro insignificante, um livro cheio de mazelas e cheio de contradições. Mas nós que estamos há alguns anos lendo, estudando a palavra de Deus e aprendendo com Ele, sabemos muito bem que aqui é o livro das revelações. Aqui conta toda a história da humanidade e o final dela. Aqui fala, é a cartilha para o ser humano, seja ele cristão ou não. Então você pode até discordar do que eu vou falar aqui, mas tem que tirar o chapéu para ela. Então nós vamos entrar num assunto hoje que pode ser aparentemente polêmico. Vamos começar um papo reto agora, um papo reto. Vem comigo. No vídeo de hoje pretendo abordar um assunto, como já falei, que com certeza vai machucar alguns que assistem. E estou quase dando o meu salário que grande parte vai discordar do meu ponto de vista no que será apresentado, referente ao que Jesus fala àqueles que casaram novamente. Eu não quero atrapalhar seus planos conjugais, nem muito menos lançar uma dúvida quanto à sua salvação, até porque os adúlteros ficarão de fora do reino de Deus. Mas se as Escrituras não conseguirem te esclarecer nesse assunto, nada mais conseguirá. O 7º mandamento do Decálogo diz: não cometerás adultério. A grosso modo, o adultério era configurado no momento em que você mantinha relações sexuais com alguém fora do casamento, seja você solteiro ou mesmo traindo o seu cônjuge. No Antigo Testamento, se um homem decidisse tomar uma mulher como esposa e depois de algum tempo, que ele a conhecesse intimamente falando, não gostasse dela, por uma questão de estética, achar algo nela feio, alguma coisa nessa linha, ele tinha todo o direito de escrever uma carta de divórcio, entregar para ela e despedi-la da sua casa. Daí, através daquela carta, toda a congregação dos hebreus saberia que ela fora casada e que posteriormente foi desprezada pelo seu marido. Isso devia ser horrível para as mulheres, e tenho certeza que se houver alguma feminista vendo esse vídeo, dirá certamente que esse comportamento era machista e blá blá blá. Era muito fácil trocar de mulher por qualquer motivo e encher a congregação de mulheres divorciadas. Porém, Deus nunca foi a favor disso. Quando Jesus foi questionado pelos fariseus maliciosamente a respeito do divórcio no capítulo 19 de Mateus, o mestre não titubeou em responder, foi incisivo. Primeiro que ele sabia qual era a intenção dos caras. Depois que ele, por ser Deus e haver determinado o casamento, não iria em momento algum concordar com o que os judeus andavam fazendo às mulheres. Eles, por sua vez, sabiam que andavam erradamente por esse procedimento. E por mais que eles reconhecessem que Jesus era sábio e tido como profeta, não dariam o braço a torcer. Mas no fundo, foram buscar esclarecimentos com a pessoa de Jesus. E no intuito de tentar o mestre, perguntaram: é legal um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Abrindo um parêntese aqui rapidinho, galera. Nesse episódio, Jesus tinha acabado de ministrar uma mensagem que falava sobre o perdão ao próximo. E com certeza esses mesmos fariseus ouviram enquanto Jesus falava e seguiram-no com o objetivo de tentar o mestre, tipo: se ele é bom como ele se mostra, veremos como é que ele lida com a questão do divórcio. Está falando tanto em perdão? Só que eles esqueceram que quem estava ali era Jesus, meu amigo. Mas retomando, Jesus, diante da questão da pergunta referente a repudiar sua mulher por qualquer motivo, responde: ué, vocês são tão cultos, tão estudiosos, não leram o que foi dito por Deus lá no princípio? Que Deus criou macho e fêmea e disse: deixará o homem seus pais e unir-se-á a sua esposa e ambos serão uma só carne? Vocês não leram isso? Aí eles replicam dizendo: sabemos de tudo isso aí. Mas então por que Moisés, sabendo disso, mandou dar carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus diz: Moisés permitiu isso por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio não foi assim. Ou seja, Cristo deixa claro que no princípio, na criação do primeiro casal, a vida a dois só poderia ser interrompida pela morte. Ou seja, com ele a história é até que a morte os separe. Então não seria um divórcio que poderia separar aquilo que Deus uniu. Em 5:23 de Mateus, Jesus diz: foi dito aos antigos, qualquer que quiser deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Agora, quem quiser deixar a sua mulher, a não ser por adultério ou fornicação, cometerá adultério. E quem está dizendo sou eu. Isso no caso de Jesus dizendo. Lembrando que no original grego o termo usado é porneia,
que relaciona ambas as situações por se tratarem de pecados de ordem sexual. Tá vendo que Jesus não alivia, meu irmão? Jesus diz: qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por relações sexuais ilícitas, e casar-se com outra, comete adultério. De igual modo, aquele que se casar com aquela que foi repudiada, também comete adultério. Essa palavra doeu tanto nos ouvidos dos apóstolos, que prontamente eles perguntaram: mestre, se é essa a condução do homem relativamente à mulher, então não convém casar. Foi duro, mas Jesus segurou a pegada e disse: nem todos aceitarão essa palavra, mas apenas aqueles que têm obediência a ela. E agora, amém? Resolve isso aí. Quando Jesus fala, Moisés permitiu separar por causa da dureza do coração de vocês, em outros termos, ele quis dizer o seguinte: já que vocês, homens, pela questão do vosso ego, não vão perdoar vossas esposas, nem querem ter a fama de traídos, então vocês podem se casar nessa condição e pronto. Mas eu queria que vocês perdoassem vossas esposas. O conselho bíblico é perdoar a traição, mas todos nós sabemos que a relação não vai ser mais a mesma. Não vai adiantar querer fazer arrumadinho. A Bíblia não dá respaldo ao divórcio em nenhuma das instâncias. Paulo endossa que os casados não devem se separar. E que se porém acontecer de se separar, fiquem sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu cônjuge. Biblicamente, você, irmão, você, irmã, só poderá casar-se novamente nos seguintes casos. Primeiro, se foi constatada a traição e posteriormente o adultério. Segundo, se o seu cônjuge morrer. Terceiro, se a irmã ou o irmão tem cônjuge descrente, não se separe, viva com ele. Mas se este, ou no caso o cônjuge descrente, quer ir embora, que vá. Até porque você não foi chamado para a servidão e sim para a paz. Quarto motivo, o irmão era casado lá no mundo, separou-se quando não era crente. E agora, estando na igreja, deseja se casar. Tranquilo, meu irmão, tá padrão. Afinal, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora, casos irrelevantes como incompatibilidade de gênero, ciumeira boba. Ah, não, porque o amor acabou. Questões estéticas, não porque a minha mulher era linda, agora tá feia, etc. Brigas e conflitos, até porque isso faz parte do papel de ambos. Tudo se conserta no casamento, mas na maioria das vezes nós preferimos substituir a pessoa ao invés de recuperar. E isso não é bíblico. Nenhum pastor sério vai lhe aconselhar a se separar, meu irmão. Não adianta. Afirmar que o casamento se desgastou é a desculpa mais fajuta que existe. Se o casamento esfriou, qualquer pessoa em sã consciência sabe que ninguém luta sozinho por uma relação. Os dois são culpados. Há casos em que uma parte é mais culpada que a outra, mas em resumo, os dois são responsáveis. O exemplo de Cristo é o maior. Ele não se casa por mais de uma vez. Seu amor é incondicional e sua amada será a primeira e última. No caso, a igreja, até porque não tem como ele ficar viúvo. Se alguém separar-se pelos motivos acima mencionados, não justifica a separação e, portanto, cometerá adultério. No caso dos casamentos de fachada, existem pessoas que estão juntas há 30 anos, mas separadas há 25. Também não adianta, Deus não tem nada a ver com isso. Se a pessoa com quem você vive hoje é um saco, carregue esse saco até o final da vida. Afinal, foi você que escolheu, não é verdade? E detalhe, no caso da traição, apenas a parte traída fica livre para casar novamente. Já quem traiu, caso queira casar-se novamente, estará cometendo adultério. E não adianta tentar barganhar com Deus, saindo da comunhão, indo para o mundo, achando que Deus esquece e que não leva em conta o tempo da ignorância. Porque você, meu querido, de ignorante, não tem nada. Mudar de cidade, mudar de ministério, ir para outra igreja, também não adianta. As pessoas lá podem até não conhecer a sua vida pregressa, mas Deus conhece todas as coisas, inclusive quais são as suas intenções. Indo para o mundo e casando novamente é adultério do mesmo jeito. Isso se você não se separou por motivos de traição. Uma coisa deve ser contada aqui. Tem muita gente que entra na vida de outras só para atrapalhar. A irmãzinha tá lá, cara, na paz, esperando em Deus. Aí vem um abençoado, joga aquele chaveco na mina, ela se apaixona e casa com ele. Ele faz 3 filhos nela, aí quando ela perde a beleza estética, o cara vai, se desvia, arranja outra mulher, cai no mundão e a irmãzinha fica lá sofrendo na lanterna dos afogados, coitada. Sacanagem isso, né, bicho? Parece que essas pessoas foram colocadas pelo diabo na vida daquelas pessoas que querem acertar. Ela poderia muito bem ser feliz com outro cara e ter uma vida diferente, mas tudo tem seu preço e a vida é feita de escolhas. O assunto é polêmico.
dói no âmago daqueles que se casaram novamente, mas a verdade bíblica não pode ser escondida. Agora, seguir ou não é um critério seu. Uma coisa é fato, mudar para atender a nossa demanda é que ela não vai de jeito nenhum. Eu não sou casado e tenho pedido muito a Deus que me ajude a não atravessar um vale desses, né? No caso de ter que me separar, pois Satanás trabalha incansavelmente para destruir essa instituição criada por Deus. Aí você pode dizer, peraí cara, você nem casado é, então vem, não sabe o que é uma vida a dois, como é difícil encarar uma vida a dois, grava um vídeo e vem determinar como eu devo agir ante aos conflitos dessa relação. Eu não estou aqui para determinar nada, cara, mas o ditado já diz, é vendo, vivendo e aprendendo. Estou adquirindo experiência com as escrituras e com aquilo que vejo no dia a dia. Quem foi vítima da traição sabe muito bem que a confiança não é mais a mesma e nesse caso fica livre para casar novamente conforme as escrituras. Já quem traiu e destruiu o casamento terá que pagar o preço da sua infeliz decisão. Se você vai para o inferno por estar em adultério casando novamente, quem sabe é Deus. Resolva-se com ele. Eu estou aqui apenas tentando ajudar. Inscreva-se no canal. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e ative as notificações aqui do ladinho para que você possa receber vídeos semanalmente, ok? No mais, Deus abençoe você e um forte abraço a todos.